Boa noite. Vamos começar então? Vamos tentar relaxar o nosso corpo, tentar deixar o nosso pensamento sereno e tranquilo. Tentar deixar os nossos problemas, as nossas preocupações uma caixinha lá fora. Quem sabe alguém passa e leva embora, a gente não precisa pegar de volta. Pedir que Deus toque o nosso coração agora. Que nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual esteja junto com a gente aqui, para nos ajudar, nos intuir, nos sugerir o bom caminho. Serenemos nossas almas e vibremos, porque vibrar é doar. Vibremos pela fraternidade e paz para a humanidade. Para auxílio aos encarcerados e, em especial, aos irmãos suicidas. Pelos enfermos de corpo e alma. Pelos hospitais, manicômios e casas de idosos. Pelas crianças abandonadas das ruas e as dos lares em desarmonia. Para ajudar os trabalhadores de Jesus por todas as religiões, credos e crenças. Ao anjo da guarda do Brasil, o anjo Ismael, por nosso presidente, seus assessores e por nós todos brasileiros. Vibremos pelo equilíbrio de nossa família, pelas nossas moradas na terra, ambas transitórias, da alma, o nosso corpo e do corpo a nossa casa. Finalmente, vibremos aos nossos benfeitores espirituais, nosso guardião, aos espíritos familiares, pela perseverança, luz e amor em Jesus. E se for de nosso merecimento, peçamos a espiritualidade que coloque uma tela protetora sobre o nosso lar e proteja nós e nossos familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Vocês estão me ouvindo bem? Está baixo, tá bom? Hoje vai ser uma palestra bem light, bem simples. E a gente vai falar sobre 3 chamados, sobre 3 convites que Jesus faz para a gente. E como é um convite, a gente aceita ou não. Vamos ouvir cada convite. Eu coloquei uma musiquinha para ficar bem tranquilinho. Está baixo ou alto? Legal? Caminheiro no caminho
primeiro convite, vocês já adivinham qual que é? Ninguém? Bateu? É um convite coletivo, para todo mundo. Em Mateus capítulo 11, Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que será que significa essa passagem? O que será que a gente entende? Quando a gente não está aguentando mais as dores, o sofrimento, a gente pede para Jesus vir carregar isso para a gente? Carregar um pouco a nossa cruzinha? Será que é isso que ele quer dizer? É tipo um Jesus limpol. A gente suja, ele vem limpa. A gente suja, ele vem limpa. Será que é isso a proposta dele? De arrumar as nossas burradas? Não é, né? Ele nos traz uma lição aí. E a lição está em duas palavras. A gente aprender com ele, porque ele é manso, calmo e humilde. Então a lição é a mansidão e humildade que Jesus nos ensina. Porque hoje em dia a gente vê, em televisão, no nosso dia a dia, a gente só vê violência, crimes, coisas ruins. Puxa vida, a gente vive imerso nisso, e será que está tão ruim mesmo assim o mundo? Será que o mundo está regredindo, está voltando para trás, está ficando pior? Olhando na televisão, o dia a dia, as conversas que a gente tem com nossos amigos, a gente pode até pensar nisso, né? Que está piorando. Mas não está. Por que não está? A sociedade está criando mecanismos de forma de tentar ir se corrigindo, né? Dois exemplos bem simples, né? A Lei Maria da Penha. Uma proteção para as mulheres, a Lei da Palmada, feminicídio, homofobia, está caracterizando crimes. Então, é a sociedade tentando se ajustar e ir no caminho adequado. Só que essa caminhada, conforme até a música fala, né? A gente aprender, evoluir, dói. É dolorido esse aprendizado. Não é indolor. É dolorido, sim. Mas nesses momentos de dificuldade que a gente pensa que não vai aguentar, nossos joelhos se vergam, a gente tem que tentar buscar essa força em Jesus, né? E tentar imaginar essa calma e essa tranquilidade que Ele nos passa. A gente tentando sair do problema, o problema fica mais leve. Esse é o primeiro convite para todo mundo. Cabe a nós aceitar ou não. A gente está precisando? Eu preciso muito. Não sei vocês. Mas, vamos para o segundo convite?
ser as cevas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, Martírios são troféus. e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e ser as cevas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Segundo convite, alguém arrisca? Será que é o segundo convite? Ninguém arrisca? É um convite individual. Quando o primeiro convite era um convite para todo mundo, esse é individual. É para cada um de nós individualmente. É um convite para o trabalho. Ele nos convida a segui-lo, que ele faz da gente pescadores de homens. É um convite ao trabalho. Vocês repararam que na música ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Por que ele pergunta 3 vezes? Que Pedro não negou Jesus 3 vezes?
E esse Pedro, que era a rocha onde se ia construir a igreja dele, os cristãos primitivos, ele quer começar esse trabalho. E mesmo assim, ele fraquejou. Mas o que a gente tem que refletir é, mesmo Pedro negando e sendo falível, Jesus abandonou ele, deixou ele no canto. Não, né? Imagine que privilégio Pedro ter o contato tão próximo com Jesus, o que isso irradiava. Deve ser uma coisa assim que a gente não consegue nem imaginar. Aquela força moral. Mesmo assim, ele fraquejou. E a gente, depois de 2000 anos aqui, tem os ensinamentos dele, mas será que a gente é tão mais forte que Pedro? Não, né? E nem por isso Jesus desiste da gente e o convite está valendo. Está valendo para a gente. E a gente reflete, mas como que uma pessoa que está passando fome pode reduzir a fome? Como uma pessoa que está sofrendo pode ajudar uma outra pessoa a deixar de sofrer, a diminuir esse sofrimento? A pessoa que está sentindo dor pode fazer uma outra pessoa a sentir menos dor. Como uma pessoa falível consegue ajudar uma outra pessoa também falível? Como? Como é que funciona essa mágica? Esse é o convite da gente ser um ajudante. E ele ciente das nossas falhas e limitações. E a gente tem muitas. E é um convite individual para cada um de nós. E esse convite não vale para só aqui no centro, vale para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida na sociedade, no dia a dia. Porque é fácil o que eu estou fazendo aqui. Estudo, procuro uns vídeos no YouTube, monto uns slides no PowerPoint, qualquer um pode fazer isso. Isso daqui é fácil, falar. O que ele nos chama a fazer é dar o testemunho, é mostrar com a nosso comportamento. Né? Se palavra faz a gente pensar, o nosso comportamento, as nossas atitudes arrasta. Isso que é importante. Será que a gente realmente está dando testemunho de tudo que a gente aprende aqui, de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente sabe que tem que fazer? Não. Não. Ninguém. Uns mais, outros menos, eu mais ainda. Isso é bastante teoria. Mas como é que a gente consegue dar esse passo, né? De colocar tudo que a gente sabe, toda essa teoria, toda essa coisa bonita que Jesus deixou para a gente, né? Colocar isso em prática na nossa vida. É fácil? Não. Mas a gente tem que tentar. Não consegue? Lembra lá do primeiro convite. Não consegue? Tenta buscar força nele, tenta ser manso e humilde. Manso e humilde. É difícil? É. Eu, especialmente, sou uma pessoa muito não mansa. Sou bem, quem me conhece, eu sou bem agressivo. Minha esposa fala, né? A melhor defesa é o ataque. Às vezes, quando a gente se sente acuado, ferido, numa situação que nos incomoda, a gente é agressivo. Eu, normalmente, sou assim quando me sinto acuado, em situações desconfortáveis. Não é um comportamento adequado. O primeiro passo é a gente reconhecer isso na gente, as nossas falhas.
Porque se você não sabe onde está o problema, como é que você vai começar a tentar mudar isso? Será que a gente é humilde? Não. Ninguém é humilde. Será que a gente aceita a opinião do outro, coração desarmado? Não. O que são as duas grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo? Que isso aí é outro lado do amor? Como é que a gente lida com esses valores? O que a gente pensa desse convite? Eu posso ser pescador de homens, teoricamente. Mas será que isso impacta alguém? Toca o coração das pessoas? Talvez aqui, quando eu estou falando, depois de uns 15 minutos, a pessoa às vezes fica sensibilizada com o que a gente fala. Mas que realmente o que vai fazer diferença é o cara olhar lá e falar, nossa, pô, o cara fala e faz. Como tem gente aqui no grupo que já deu testemunho disso. Eu vou só citar duas pessoas que não estão com a gente aqui. A Cleusa e o Zé Olímpio. Só dois, para citar só dois, que já não estão mais com a gente aqui. Realmente, eu sinto que eles realmente viveram essa teoria na medida das limitações de cada um. Mas, especialmente o Zé Olímpio, que foi meu tio, eu conheci ele quando era moleque, e eu vi a transformação que o homem passou. E eu posso dar testemunho disso. Ele aprendeu. Tanto que ele me pescou para cá. Ele que me trouxe para cá. Com testemunho dele. O comportamento dele. Isso que me tocou. Fora o conhecimento dele, mas o comportamento dele. Que eu falei, puxa vida, mas ele era tão bravo, tão agressivo, tão duro. Aí, o que aconteceu? Isso que me cativou. Que me trouxe para cá. Então, o que faz a diferença realmente é o testemunho que a gente dá. É viver essa teoria que a gente bate aqui sempre. Que a gente está cansado já de ouvir, sempre fala a mesma coisa. De maneiras diferentes, mas sempre a mesma coisa. Então, se a gente conseguir, na medida das nossas limitações, ajudar nessa construção, porque você vê que coisa interessante, a gente vai ficando velho na casa, vai estudando. E outro dia descobri uma coisa que eu, mas o que é a coisa, o que os evangelhos querem trazer para a gente? O que é a mensagem mais profunda disso? Eu pensava, é o amor, não é? É o amor. Fala, amor, acho que é amor, né? Amor. Não é o amor. É uma coisa que vai um pouquinho além disso. É a construção do reino de Deus. Vocês podem estudar e ver, ele sempre cai nisso, na construção no reino de Deus, no coração da pessoa. Trazer Deus para dentro da gente. Isso que a gente tem que aprender. A gente está aprendendo aos pouquinhos, né? Mas como a música diz, essa evolução, esse crescimento, aprendizado, dói. E não tem outro jeito. A gente vai ter que conviver com a dor. Até a gente passar por essa caminhada aí. Mas, vamos ao último convite, o terceiro? Mundo escola, teu endereço é o sistema.
Esse está mais difícil, não está? O que será que eu quero dizer com essa música? Alguém arrisca? É difícil, né? Mas vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Que interessante. Cada época está assim marcada, com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, a tecnologia, né? Seu vício é a indiferença moral. O que será que isso quer dizer? Interpretação de texto. Alguém diz que a nossa geração tem a virtude da atividade intelectual, da tecnologia, do conhecimento, do saber. O que a gente faz com isso? Só um exemplo. A energia nuclear. O que a gente fez quando a gente começou a descobrir lidar com ela? A gente destruiu 2 cidades. Hiroshima e Nagasaki, né? E aí depois a gente foi ver que essa mesma energia a gente pode usar para radioterapia, para tantas outras atividades mais legais, né? Então, o conhecimento, a atividade intelectual em si só, sem um alicerce moral, ela é extremamente danosa para a gente. Extremamente danosa. Imagine só se os cientistas fossem intuídos a redescobrirem aqui no plano material todas as maravilhas que tem no plano espiritual, de tecnologia, de conquista de coisas. O que será que a gente faria com isso? Será que seria prudente o plano espiritual revelar isso para a gente assim? Dentro da nossa pequenez moral? O exemplo da energia nuclear está aí. O que a gente fez com isso? E tantas outras coisas. Drogas, que é usada para anestesia, e a gente usa para outro fim. A cocaína, derivados. Então a gente tem um probleminha em lidar com essa parte intelectual, tecnológica, de conhecimento. Parece que a gente não sabe usar isso de uma maneira muito boa para a gente. E, acrescentando a tudo isso, a essa indiferença moral, o que é isso no nosso dia a dia? A indiferença moral. A imagem retrata o quê? Pessoa sentada no banco e um homem ou uma mulher deitada, dormindo ali no chão. Eu estava estudando para essa palestra e eu vi um estudo sobre um menino que conseguiu sobreviver de um campo de concentração. A família dele foi toda morta, num campo da Alemanha, não lembro o nome. Eu só lembro que quem conduzia as experiências lá era o tal de Mengele, acho que todo mundo já ouviu falar. E esse menino que conseguiu sobreviver, ele ficou com aquele negócio na cabeça e queria entender. O trabalho chama A Ciência do Mal.
Ele queria entender o que faz uma pessoa causar o mal em outras pessoas. Porque nesse trabalho dele, o Mengele tinha uma equipe, e tinha 2 enfermeiras que faziam a documentação, era como se fosse um diário. Tudo era feito um relatório minucioso. E o que chamou a atenção desse menino é que uma dessas enfermeiras era cuidador de idoso. Tinha ganhado até um prêmio por fazer essa função e fazia bem. E aí ele, mas como que uma mulher tão bem de idosos, ser carinhosa, amorosa, de um outro lado, ela faz isso, ela documenta pessoas sendo dissecadas, crianças, mulheres grávidas, e tudo que a gente sabe que aconteceu. Como que pode uma coisa dessa? Uma pessoa é tão boa e tão má. Nesse trabalho, ele vai, resumindo, ele vai identificar a empatia. A empatia como o que vai dar esse freio, vamos dizer assim, na gente. Empatia o que é? Eu ver um sofrimento e aquilo parece que eu também estou sofrendo. Né? O mecanismo de espelhamento. Né? Não sei, talvez o pessoal da minha época lembra que quando a gente brincava com criança, tudo, um ficava zoando o outro, e aquela coisa, quando um chorava, congelava, parava. Porque a gente identificava aquela dor, aquele sofrimento, e opa, chegou no limite. Parece que a gente perdeu isso hoje em dia. E como esse processo se desenvolve? Né? No trabalho dele, ele identifica que tem 2 áreas do cérebro que cuidam disso. Uma área, quando eu identifico, quando uma pessoa está sofrendo. A outra é quando... Ó, vou fazer uma coisa aqui, ó. Alguém se sentiu incomodado com isso? Por quê? Porque isso aqui é uma coisa. Agora, se eu pegar uma pessoa e fizer assim na cabeça dela, será que vocês vão se incomodar? Acredito que sim. A gente separa, nesse processo de empatia, os seres humanos das coisas. As coisas não nos tocam. Não ativa o mecanismo de espelhamento, da gente sentir o que a pessoa está sentindo. O que a gente está passando hoje em dia é um processo que ele denomina de coisificação. A gente identifica pessoas como coisas, como um papel jogado no chão. E isso vem trazendo uma indiferença moral para a gente. E isso explica porque, às vezes, uma pessoa pode ser tão boa, porque ele identifica naquela situação pessoas, em outras situações, ela pode ser tão ruim, porque não é ruim, aquilo é uma coisa. 2 exemplos. Que caso do índio que foi queimado em Brasília. O que aconteceu? Os meninos saíram, foram no posto de gasolina, compraram combustível, viram aquele senhor dormindo no chão, jogaram o combustível e tacaram fogo. Foram presos, o delegado chamou, mas por que vocês tacaram fogo no índio? Nossa, mas era índio? Puxa, a gente não queria tacar fogo no índio, porque ele está até em extinção. A gente pensou que era um mendigo. Coisificou um mendigo. Um outro caso em São Paulo. Uma senhora estava no ponto de ônibus, estava voltando para casa. Grupo de jovens também espancou ela. Mesma história. Delegados foram presos. Delegados, mas por que vocês espancaram aquela senhora?
Ah, porque ele era uma prostituta. Não, não era uma prostituta. Era uma empregada doméstica que estava voltando para a casa dela. Oh, mas ela estava vestida de uma... E aí a gente coisifica homossexuais, coisifica pessoas de outras religiões, de outras cores, de outros países. A gente coisifica quem não é igual a gente. E dentro da gente a gente parece que não trata aquilo como seres humanos. E a gente está sujeito a fazer os maiores absurdos, maiores brutalidades. Porque a gente não identifica o outro como o nosso irmão. A gente o identifica como uma coisa. Será que a gente faz isso? Faz. Quando a gente perde o contato, vou dizer até fraternal, para não dizer amoroso, com a pessoa, parece que aquilo vai, a pessoa vai perdendo a humanidade para a gente. Ou a gente, através de preconceitos adquiridos ou aprendidos, a gente também vai coisificando os outros. Então é um alerta para a gente. Uma pessoa pode ser muito boa, mas pode ser muito má também. Por esse processo de coisificação. Ela não sente empatia. Eu amassei o papel aqui, não senti nada, ninguém sentiu. Agora, se eu fizer alguma coisa com uma pessoa, fizer isso com uma pessoa, vocês vão se sentir mal. É natural, né, gente? Então a gente precisa prestar atenção sobre isso. Quem a gente está coisificando. E, para terminar, isso aí é bem para nós, viu? Bem para os espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, no item 5, obreiros do Senhor. Tem um parágrafo aqui, que eu vou ler para vocês. Eu achei bem interessante. Me identifiquei muito com isso aqui. Espero que vocês gostem também, tragam alguma luz para você. Deus faz nesse momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento. Só aparência. Só fala. A fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem passou essa mensagem foi o Espírito de verdade, a gente tem que dar alguma credibilidade, né? Como é que será que a gente está nessa situação, hein? Como será que Deus marcou a gente? Ele marcou a gente só com aparência de devotamento ou como um servidor fiel mesmo? Eu fiquei meio balançado quando eu li isso, viu? Será que o pouquinho que eu faço vai fazer diferença? Ou não, é muito pouco? O quanto será que a gente faz? Será que é suficiente para ser marcado como servidor fiel? Ou como um servidor que só tem aparência, que só vem aqui e fala? Que falar, até papagaio fala. Político fala que é uma beleza, não é? Só treinar, fala.
Como será que Deus marcou a gente? Como será que Deus está marcando a cada um de vocês agora? Como? Como é que fica essa nossa indiferença moral? Como é que a gente trabalha com isso? A gente coisifica as outras pessoas? Como será que a gente está? Qual será a nossa nota, nosso conceito? Só Deus o sabe, né? Só Deus o sabe. Mas a gente volta ao primeiro convite. Se está difícil, manso e humilde. Manso e humilde. E, segundo convite, ele sabe que a gente é imperfeito e chama a gente para ajudar. Então a gente pode melhorar a nossa nota, o nosso conceito. Só depende da gente, da nossa vontade. E esse é o convite. Vamos tentar, gente. É difícil? Puxa vida, como é? É muito difícil. A gente vai passar por tonto, por trouxa. Trouxa é o padrão. Palerma, frouxo. E daí? Mas quando a gente vê o testemunho de Jesus, sabe que a gente pensa isso dele? Eu penso ele como um homem corajoso, uma pessoa firme, forte, decisiva, que realmente mostrou. Falou como faz e mostrou. Esse arrasta. E a gente está aqui por causa disso. Então, o convite vamos tentar fazer um pouquinho mais. É difícil? É muito difícil. E a gente tem tempo para isso, né? Como a música falou, cada um no seu tempo. Mas a gente ciente disso, dessa proposta, a gente não pode alegar ignorância, né? Vocês entenderam, pessoal, que eu quis passar? Foi light hoje, não foi? Foi tranquilo, né? Coisinha light, musiquinhas, foi bem, né? Tem os recados aqui. Bom, o recado assim, né, número 1, amanhã vai ter Evangelho no Lar. Os médicos estão convidados, o pessoal, né, também que frequenta a casa, se puder comparecer, é sempre bom, né? Lá é feito a higienização do nosso lar, que é feito só aqui. Se vocês puderem comparecer, vai ser uma alegria para a gente, né? Silvia e Cidinha que vão fazer, então são os melhores, não precisa falar mais nada. E a gente espera a presença de vocês. Tem aula, tem a evangelização, mas ainda não se definiu as datas, né? Mas no começo do ano que vem a gente divulga quando vai começar, tá? Mas via de regra o estudo é de quarta-feira, né? E volta, estuda de terça e de sábado, sábado às 2 horas, e de terça às 8 da noite, né? E a evangelização infantil vai ver, né? Ainda não está certo, mas vai ter, a gente vai divulgar quando inicia. Tem mais alguma coisa? Evangelho, isso, só. Vamos encerrar? Bom. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, tão amoroso, que nos sustente nessas provas da vida. Jesus, nosso Mestre, que continue a nos incentivando aos nossos benfeitores espirituais, nosso anjo da guarda, espíritos familiares, espíritos simpáticos, a toda a espiritualidade que puder nos ajudar, nos dê uma força, nos dê uma intuição, uma sugestão, um conselho bom,
que a gente sabe que a gente está nesse mundo difícil, de tentações, de dificuldades, de dor e sofrimento, mas a gente tem um firme propósito de melhorar, de aprender, de dar testemunho do que a gente aprende aqui nessa casa, sendo cristão. Que Deus possa abençoar abundantemente a cada um de nós aqui presente, as nossas famílias, nossos amigos, a todo mundo, enfim. Que a gente possa continuar nessa caminhada, firme e forte, sempre lembrando dos 3 convites. O convite coletivo, se precisar de ajuda, recorra a Jesus. O convite de Deus para trabalhar na sua obra. E um convite para o nosso coração. Como a gente está tratando o nosso irmão. Que assim seja. Boa noite, gente.